Fala galera, André Martins aqui, voltando ao canal. Vim gravar aqui para falar para vocês de um equipamento que eu comprei, né, um acessório para edição. Recentemente saiu um controlador novo aí que o pessoal me recomendou muito, né, que eu trabalho com edição de vídeo. É desenvolvido para isso, só que acaba sendo um pouco caro, tá na faixa aí de R$1.200, se eu não me engano. Tem outras alternativas que dê pra gente poder trabalhar. Existem os teclados macro que a gente pode usar para poder estar editando esse material. Eu justamente comprei um teclado macro desse e queria mostrar para vocês como é que funciona, mais ou menos e tal, se vale a pena ou não comprar. E para adiantar, eu gostei bastante. É uma ferramenta que ajuda muito o trabalho da gente e a gente larga a mão de estar usando mouse e teclado ao mesmo tempo. E a parte boa é que consigo usar ele tanto no Lightroom quanto no Premiere. No Premiere ele dá um avanço muito grande na edição, por ter o dial, né, você conseguir fazer essa configuração. No Lightroom também ele dá uma agilidade para poder trabalhar. Claro que tem as marcas do tipo Loupedeck, que já vem pré-configurado, né, um acessório já feito para usar em certos programas, eles vão ser melhores, mas a diferença de preço ela é gritante. Você compra um Loupedeck desse aí, eu lembro que está na faixa de 8 mil ou 4 mil reais, e um teclado desse aqui, um pad, você gasta na faixa aí de 400 reais. É esse brinquedinho aqui, né? Você consegue configurar. Ele, no caso aqui, ele tem 3 dials, né? E cada botão desse ele é clicável, né? E aqui você tem ainda 16 botões para poder configurar. Existem outros modelos, né? Só com 4 botões ou com um botão e um dial. Você tem um com 2 dials e menos botões. Você consegue comprar isso na AliExpress e chegou em 15 dias ou menos, né? Você não tem uma demora muito grande. Esse aqui eu vou botar o preço na tela, mas foi na faixa aí de 200 reais. Eu não lembro ao certo o valor dele, mas ele tem me ajudado muito, facilitado muito a edição. Eu vou mostrar um pouco para vocês como é que é esse processo de edição de vídeo, né? Como é que eu configurei ele. Claro que cada um tem a sua configuração, cada um trabalha de uma maneira e talvez a minha configuração não seja adequada para você, mas você pode justamente configurar esse controle, né? Você consegue fazer esse gerenciamento. Ele vem um QR Code na própria caixinha do equipamento, você consegue fazer essa aquisição. Então ele basicamente tem um teclado e você consegue fazer justamente esses ajustes, né? Você consegue configurar. E o que é legal nele é que ele tem 3 layers, né? Então ele tem 3 camadas. Eu faço a alteração dele e cada camada dessa tem um jogo de configurações. 16 teclas, né? Mais 3 dials, vezes 3 camadas. Então tem uma possibilidade grande de trabalhar. Eu tenho uma para Premiere e 2 para Lightroom, mas você consegue fazer todas essas configurações aqui através do aplicativo. Ele funciona tanto no cabo USB-C, como também ele funciona no USB, né? Eu espeto USB no computador e eu consigo continuar utilizando, né? Ligando aqui, chaveando para ligar e desligar. Ele está funcionando, mas ele está funcionando sem o USB, mas ele acaba não acendendo as luzes. Você consegue alterar as layers, mas ele não fica piscando, tá? Eu consigo configurar essas luzes também no programa, não é nada complicado de se fazer, né? Basta eu vir aqui, né? Ele carregou, né? Reconheceu o programa. Eu consigo alterar aqui RGB, né? Eu consigo alterar os mods. Por exemplo, a Layer 2, que é uma layer que não tem nada, eu não costumo botar nada, eu vou salvar um estilo de carregamento de cor. Quando eu for alterar aqui para Layer 2, aquele negócio que eu falei, tem que ligar e desligar, né? Ele faz justamente brincar com o controle. O legal do indicativo visual é que você sabe qual é a layer que ele está trabalhando, né? Isso facilita a visibilidade de como é que ele está funcionando, de como é que ele está operando. Mas basicamente isso. Para poder configurar ele, como ele é um pad, né? Ele é um teclado macro, na verdade, você vai configurar as teclas do teu teclado aqui, né? A letra K, Shift J, você consegue fazer essas configurações. A bolinha do mouse, aumentar ou diminuir o volume da música, você consegue fazer, passar música, você consegue fazer tudo isso nele. E para isso funcionar legal, né? A gente tem as configurações do Premiere, a gente consegue editar o teclado, né? Em atalhos para o teclado a gente consegue
gerenciar isso, né? A gente consegue criar, eu quero botar um código tal, A, B ou C, eu consigo utilizar isso. Mas no Lightroom não tem. Então o Lightroom, o que a gente vai precisar fazer? Teclas de atalho do Lightroom pela própria Adobe e ele dá essa tabela, essa lista. E aí você vai precisar ver os comandos que você quer de atalho e nesses comandos você vai configurar nesse teu teclado. Eu cheguei para poder facilitar, criar uma planilha, né? Botei o que eu queria, teclas de atalho e depois eu fui inserindo no MacroPad. E aqui, para facilitar para vocês, né, eu vou deixar aqui na tela, né, as 3 layers que eu usei. A primeira layer e a terceira layer são as layers que eu uso mais. Daria para fazer uma layer só para Lightroom, mas eu dividi em 2. E é muito aquilo, conforme você vai usando, conforme você trabalha, você vai ver o comando que você usa mais para poder estar utilizando melhor no pad. Eu acabei não usando todas as teclas no Premiere, ver o que você usa mais para poder colocar. Eu peguei referência muito dos teclados que tem da Blackmagic para poder botar essas informações e você acaba usando 3, 4 teclas a mais. O que facilita muito é justamente o dial. Então aqui no dial eu consigo avançar ou recuar o vídeo, né? O que facilita bastante na edição, se você quer na precisão ou na marcação da música. Esse aqui eu boto para ele avançar de clipe em clipe, o que dá uma certa agilidade, né? Para você poder selecionar o que você precisa. Aqui eu tenho o zoom da timeline, né? Eu configurei, mas precisava configurar melhor os clicáveis, né? Que todos esses botões aqui são clicáveis. No caso aqui do ponto a ponto, né? Da frame a frame, se eu clicar, ele dá o play na exibição do vídeo. Então eu consigo voltar, acelerar, eu consigo fazer isso. Eu coloquei também a parte de corte aqui, né? Cortar para o início do vídeo. Né, quando eu aperto aqui o botão ele corta, né, dessa marcação para o início ele corta e deleta. Essa aqui eu coloquei o inverso, né, pro final, eu esqueci o nome do comando. Né? Aqui eu tenho o cut, né, para poder cortar o vídeo. Esse aqui eu boto para selecionar e o de baixo para deletar, então eu consigo selecionar e deletar, selecionar e deletar, selecionar e deletar. Isso dá uma agilidade muito grande para não precisar estar usando o mouse, né. Eu tenho aqui marcador, que também dá para configurar isso aqui, se precisar configurar melhor. Aqui para poder avançar o vídeo, né? Na reprodução. Aqui para e aqui retorna na reprodução, tá? E o Ctrl Z aqui facilita muito o trabalho. Errou, Ctrl Z você volta aqui, seleciona, deleta, né? Você já consegue fazer o corte do vídeo, o que facilita bastante. É basicamente isso para o Premiere. Eu acabei usando esses comandos. Claro que se quiser trabalhar melhor, você consegue fazer justamente esses ajustes, né? E para o Lightroom, eu tenho 2 camadas, né? A primeira camada, fazer o processo de edição de fotos. Né? Aqui eu passo a foto para a direita ou para a esquerda. Aqui está o meu rating, né? De quantas estrelas eu quero colocar, 2, 3 estrelas, 1 estrela. Aqui está a questão da cor, que eu consigo escolher a cor que eu quero, né? Para poder marcar a foto. Precisa ainda ajustar, né? Ele está só com uma marcação e daria para otimizar melhor isso, né? Que eu preciso justamente fazer essa configuração. E o que a gente tem aqui, eu consigo ir para a parte de edição, que aí está na camada 2. Eu consigo aqui, né, caminhar pelas fotos que eu vou editar. Aqui eu caminho pelo ajuste, né, exposição, contraste, eu consigo caminhar. E aqui eu faço justamente o controle, né, eu consigo aumentar ou diminuir esse processo, né? Passei a foto, faço os ajustes. Eu tenho muito que eu gosto de usar, né? A gente consegue fazer o ajuste automático das imagens para a gente poder depois fazer o ajuste fino, né? Eu consigo justamente fazer esse controle aqui no Lightroom. Mais uma vez também, essas são as minhas primeiras impressões, né? Então tem muita coisa ainda que precisa ajustar. Então é isso, galera. Um vídeo rápido para mostrar, né, esse pad que eu comprei recentemente. Estou usando tem uns 15 dias. Né? Tem muita coisa para configurar ainda. É uma mão na roda, né, para quem quer editar, e tem um valor muito acessível para poder se trabalhar. É isso. Se gostou,
curta, compartilhe, né? Faz o seu comentário aí embaixo do vídeo pra gente poder estar trocando essa ideia.